Tamo na área de novo, meu camarada. Vamos que vamos, hein? Só no swingado, vem comigo, questão número 9. Vai, telinha. Sem pestanejar, parceiro. A gente não tá aqui pra perder tempo nesse bagulho, não. Número 9. No primeiro, na questão de... Ignora isso que tá entre parênteses. Vamos lá. No primeiro, acompanha aqui meu risquinho. No primeiro e no segundo parágrafos, o autor utiliza a coordenação para ligar orações substantivas introduzidas pelo conectivo subordinativo se. Meu camarada, presta atenção. Quando o conectivo se inicia orações substantivas, esse se é uma conjunção integrante. Exemplo: não sei se vou chegar. Minha letra tá horrível, né? Calma aí, deixa eu apagar isso aqui, que pelo amor de Deus, parece letra de quem tá aprendendo a escrever. Vamos lá. Não sei, não melhorou muito não, né? Mas não sei se vou chegar. Observe que esse se inicia a oração se vou chegar. Observe que esse se inicia uma oração que pode ser substituída por isso. Eu não sei isso. Então, esse se é uma conjunção integrante. Vamos analisar agora o que está entre parênteses. O cara diz que o autor utiliza a coordenação para ligar orações substantivas introduzidas pela condição integrante se, como a gente bem destacou, né? As orações subordinadas substantivas, mais uma vez, são iniciadas pela conjunção integrante se. Aí aqui está dizendo que o autor utiliza a coordenação para ligar orações substantivas iniciadas pela conjunção integrante se. Será que isso é verdade? Vamos ver agora. Acompanha comigo o primeiro parêntese aqui. Na questão de se o mundo é mais digno de riso ou de pranto, e se a vista do mesmo mundo tem blá 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 blá, observe. Esse se é uma conjunção integrante. Como é que eu sei isso? Na questão de se o mundo é mais digno de riso ou de pranto, na questão disso e, olha a conjunção coordenativa e, ligando orações subordinadas substantivas. Na questão disso e disso, se a vista do mesmo mundo tem então, meu camarada, se eu posso substituir essa primeira oração entre colchetes por isso, ou disso, né? Por causa dessa preposição aqui, e essa segunda oração eu posso substituir também por disso, e esse e aqui no meio está ligando a oração anterior, iniciada por uma oração, iniciada pela condição integrante se, está ligando a oração subordinada substantiva anterior, a oração subordinada substantiva posterior. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho subordinação, aí eu tenho a conjunção coordenativa e, ligando uma oração subordinada a uma outra oração subordinada. Então, está havendo que o autor utiliza a coordenação para ligar orações substantivas. Até agora, eu diria que a número 9 está certa, mas ela está certa. Observe agora esses outros parênteses aqui. Vamos lá. Se Demócrito era um homem tão grande entre os homens e um filósofo tão sábio, como ria? Meu camarada, aí eu te pergunto. Se Demócrito era um homem tão grande entre os homens e um filósofo tão sábio, como ria? Aí o cara diz, o autor utiliza a coordenação para ligar orações substantivas introduzidas pelo conectivo subordinativo se. Esse e aqui
está ligando essa oração a essa oração. Não é isso? Claro que não. Mas é claro que não. Cuidado. Esse E aqui está ligando uma oração ou um termo a um outro termo. Cuidado, hein? Esse E está ligando os homens a um filósofo, dando uma ideia de adição. Se Demócrito era um homem tão grande entre os homens e um filósofo tão sábio, note que o E está ligando homens a filósofos, está ligando termos e não orações. Então, essa conjunção coordenativa está estabelecendo uma relação de coordenação? Está, mas entre orações iniciadas pelo C, não. Até porque só tem um C iniciando esse trecho aqui. E este C aqui, meu camarada, é uma conjunção condicional ou, para alguns gramáticos, uma conjunção causal, que dá para substituir por já que. Quem diz isso é o Segala, gramático Domingos Pascoal Segala. Quer ver, ó? Já que Demócrito era um homem tão grande entre os homens e um filósofo tão sábio, como ria? E o Segala diz que esse C é causal. Outros gramáticos vão dizer que é condicional. De qualquer maneira, o pedido do cara, a afirmação do cara na questão número 9, não foi respeitado, não foi atendido. A afirmação está inadequada, porque ele diz que o autor utiliza a coordenação para ligar orações substantivas introduzidas pelo conectivo subordinativo C. O problema é que no segundo aqui, ó, no segundo trecho, o E está ligando, vamos lá, termos. Além disso, só tem um C. Além disso, esse C não é uma conjunção integrante, então não está iniciando uma oração subordinada substantiva. Esse C pode ser substituído por já que é uma locução conjuntiva causal. Então, toda essa oração iniciada pelo C até as reticências, é uma oração subordinada adverbial causal. Não tem nada a ver com oração substantiva. Então, meu camarada, isso aqui é o samba do crioulo doido, e aí a número 9 está errada. Vamos que vamos. Número 10. No período que Demócrito não risse, eu provo. O verbo provar complementa-se com uma estrutura em forma de objeto direto pleonástico, com uma oração servindo de referente para um pronome. Olha para mim rapidinho. Eu nunca vi uma questão como essa. Nunca. Eu nunca vi uma questão como essa. Essa questão é sensacional. Sensacional. Para quem curte sintaxe, eu tenho certeza que vai se amarrar no que eu vou falar agora. Certeza. Presta bastante atenção. O que é um objeto direto pleonástico? Objeto direto pleonástico é um pronome oblíquo átono com função de objeto direto que retoma um objeto direto que já aparece na frase. Exemplo, telinha, vai. Dá uma olhada na telinha aí. O João, eu o xinguei. Percebe que esse o aqui é totalmente dispensável? Por quê? Porque eu já tenho sujeito, eu. Xinguei, verbo transitivo direto. Xinguei quem? O João, objeto direto. Eu xinguei o João. Eu já tenho sujeito, verbo e complemento. Eu já tenho sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Esse o aqui está fazendo o quê aqui? Esse o não está retomando João? Não tem como referente João, que é um objeto direto? Então você vai dizer que esse o é um objeto direto pleonástico. Por que ele é pleonástico? Ele é pleonástico porque já existe um objeto direto na frase. Aí eu coloco, é como se eu estivesse colocando dois objetos diretos. Só que esse o está fazendo referência ao objeto direto que já existe. Então eu vou dizer que ele é pleonástico. Lembra daquela figura de linguagem, pleonasmo? Quando eu tenho uma ideia redundante? Isso aqui é uma redundância. Se eu já tenho um objeto direto, eu preciso de outro? Não. Então esse o é um objeto direto pleonástico. Olha agora
Que coisa linda essa questão. No período que Demócrito não risse, eu o provo. O verbo provar complementa-se com uma estrutura em forma de objeto direto pleonástico, que é esse pronome obliquo-átono aqui que eu destaquei. Isso aqui. Com uma oração servindo de referente para um pronome, que é esse pronome aqui, né? Objeto direto. Olha só como é essa questão. Que Demócrito não risse, eu o provo. Ou seja, eu provo que Demócrito não risse. Isso aqui é retirado de um texto literário, por isso que a correlação verbal aqui está estranha. Beleza? Porque normalmente a gente falaria assim, eu provo que Demócrito não ria. E não risse. Mas, enfim. De qualquer maneira, o que a gente está querendo destacar aqui é a parte sintática da coisa. Eu, sujeito, provo. Quem prova, prova alguma coisa. Verbo transitivo direto. Eu provo o quê? Que Demócrito não risse. Isso aqui é um objeto direto. Aí, olha o que acontece. Esse pronome obliquo-átono aqui é o objeto direto do verbo provar, que tem como referente essa oração. Então, o verbo provar complementa-se com uma estrutura em forma de objeto direto pleonástico, com uma oração servindo de referente para um pronome. Cara, a número 10 está certíssima. Assim como esse o de o provo está retomando que Demócrito não risse, que como a gente viu aqui em cima, ó, tem função de objeto direto, aqui embaixo é a mesma coisa. Ó. Tem um objeto direto, coloca um pronome obliquo-átono, que também tem função de objeto direto, pleonástico. Assim como esse o aqui, também tem função de objeto direto, pleonástico. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Eu provo que Demócrito não risse. Eu já tenho o objeto direto, que Demócrito não risse. Esse é o objeto direto. Só que eu quero reforçar. Eu quero dar uma ideia pleonástica. Aí o que eu faço? Eu coloco um pronome obliquo-átono para dar essa ideia de pleonasmo. Aí a frase fica como? Ou melhor, que Demócrito não risse, eu o provo. Ou seja, eu provo que Demócrito não risse. E esse o é o quê? É pleonasmo. Beleza? É um termo redundante que tem como referente o objeto direto em forma de oração, que Demócrito não risse. Muito linda essa questão. Muito, muito, de verdade. Então a número 10 está certa? Certíssima. Certíssima. Questão de nível superior, meu camarada. Look at me, please. Essa questão é de nível superior. Não foi uma questão assim entregue. Vai, acerta aí. Não zera essa parada, não. Questão difícil. Difícil, mas bonita, bem feita. Isso aqui, meu camarada, eu vou colocar na minha gramática. Pode ter certeza disso, que isso aqui é coisa linda. Eu nunca vi isso. Isso vai entrar para a minha gramática. Isso é coisa linda. Já tem até uma questão para eu respaldar, né? Quando eu colocar lá na minha gramática, eu vou colocar essa questão. Vamos que vamos. Número 11, vai. Telinha. Admite-se, como forma alternativa de reescrita da expressão coloquial, o diabo do homem só faltou me chamar de... A estrutura, só faltou o diabo do homem me chamar de, na qual o verbo faltar é empregado como impessoal. E, portanto, integra uma oração sem sujeito. Parceiro, vamos lá. Essa questão facílima. O verbo faltar, sabe quando ele é um verbo impessoal? Sabe quando ele integra uma oração sem sujeito? Sabe quando? N-U-N-C-A. Nunca. Nunca. Olha para mim. O verbo faltar nunca é impessoal. O verbo faltar nunca constitui uma oração sem sujeito. Essa questão está totalmente errada. Totalmente errada. O cara começa a falar um monte de coisinha no início do enunciado, né? Reescritura. Aí no fim, a máscara cai, né? Dizendo que o verbo faltar constitui uma oração sem sujeito. Ridículo. Ridículo. Isso não existe em gramática nenhuma, parceiro. O verbo faltar nunca constitui uma oração sem sujeito. Não é um verbo impessoal.
Tá tranquilo? Show de bola? O verbo fazer é impessoal. Faltar, não. Tá tranquilo? Show. Então, por exemplo, fazem 2 semanas que eu não jogo bola. Certo ou errado? Errado. Porque o verbo fazer, indicando o tempo decorrido, ele não varia. Ele é um verbo impessoal. Ele não tem sujeito. O verbo fazer, indicando o tempo decorrido, não tem sujeito. Oração sem sujeito. Agora, faltam 2 semanas para eu jogar bola. Certo ou errado? Certíssimo. O verbo faltar não é um verbo impessoal. A oração não é uma oração sem sujeito. A oração tem sujeito. Faltam 2 semanas para eu jogar bola. O que falta? 2 semanas. 2 semanas faltam. 2 semanas é o sujeito. O verbo concorda com o seu sujeito, ficando no plural. Beleza? Não é oração sem sujeito, verbo faltar. Não constitui uma oração sem sujeito, o verbo faltar. Tranquilidade? Questão totalmente errada. Vamos que vamos. Número 12. Foi. Vamos lá. SESP UNB EBC, cargos de nível superior 2011. Observe que eu consegui encontrar 11 questões, é isso? Deixa eu ver. Meu camarada, 11 questões só de 2012. Coisa linda, hein? E a 2012 ainda não acabou, hein? Vamos lá. Fica ligado em sintaxe, hein? Sintaxe tem que saber tudo. Não tem jeito, não. Prova do SESP, você tem que dominar a sintaxe. Porque cai de tudo, né? Como a gente está vendo aqui. Não tem um foco específico, assim, e tal. Uma parada, assim, que eu te aconselharia, se fosse te... Olha para mim rapidinho. Se fosse te dar uma dica, né? Dentro de sintaxe, o que eu preciso estudar para a prova do SESP? Se eu fosse te dar uma dica, eu te diria o seguinte, olha, cai tudo. Mas se você tivesse que estudar uma parada para acertar uma questão, estuda orações subordinadas. Estuda orações subordinadas e coordenadas. Porque tem grande chance de cair questão sobre isso, mais do que as outras. Beleza? Mas cai de tudo, como a gente está vendo. Volta aí para a questão número 12. As orações são tantos os espaços para a dita participação popular e não há espaços de visibilidade claros, são exemplos de oração sem sujeito. Parceiro, tá de brincanagem comigo, né? Tá de brincanagem comigo. Questão errada, parceiro. Vamos lá. Oração sem sujeito. Rapidinho. Olha para mim, olha para a pestaninha. Oração sem sujeito, meu camarada. Quando é que eu tenho oração sem sujeito? Quando os verbos são impessoais. Quais verbos são impessoais? Verbo haver no sentido de existir, verbo haver no sentido de ocorrer, verbo haver indicando tempo decorrido, quando você pode substituir pelo verbo fazer indicando tempo decorrido, verbo fazer indicando aspecto natural, verbo estar indicando aspecto natural, verbo ir mais, preposição para, indicando tempo, verbo chegar ou bastar, seguido da preposição de, indicando suficiência. Existem vários. E tem o verbo ser, indicando data, tempo, distância e hora. Ué, Pestana, tem aqui o verbo ser. Ué, mas cai na ideia de data, tempo, hora e distância? Olha aí, telinha. São tantos os espaços para a dita participação popular. O verbo ser indica data, hora e distância aqui? Tempo? Aspecto natural? Claro que não. Então, meu camarada, eu posso dizer que esse verbo aqui não tem sujeito? Claro que não, ele tem sujeito. Qual é o sujeito, então? O sujeito é os espaços para a dita participação popular são tantos. O núcleo do sujeito é espaços. Por isso o verbo está no plural. Os espaços para a dita participação popular são tantos. Olha aí, ó. Esse verbo tem sujeito. Então a oração é sem sujeito? Claro que não. Agora, não há espaços de visibilidade claros. Verbo haver no sentido de existir. A oração é sem sujeito? É. Verbo haver no sentido de existir, meu camarada, fica sempre na terceira pessoa do singular, porque ele é um verbo impessoal.
Beleza? Então, número 12, errada, como eu já havia dito. Vamos lá, questão número 13. Em que ele chama a metafísica dos costumes. Aí, dá uma olhada aí no trecho. Kant inicia a exposição da ética que ele chama metafísica dos costumes. Então, ele chama a exposição da ética de quê? Metafísica dos costumes. O trecho em itálico, ou seja, metafísica dos costumes, que exerce na oração a função de complemento verbal, já está errado. Deveria estar precedido da preposição de. Não é verdade. Essa preposição é facultativa. E se você não lembra dessa construção, aprende agora. Vou abrir aqui uma telinha. Vamos que vamos. Antes disso, olha aqui para mim rapidinho. É a terceira questão que cai o verbo chamar. Você reparou? Isso quer dizer alguma coisa. Isso tem que dizer alguma coisa. Concorda comigo? Não é possível. 3 questões. Eu ainda estou em 2011. E o cara trabalhou o verbo chamar de novo. De novo. Cara, ele está querendo dizer alguma coisa com isso. Não é possível. Isso eu posso dizer que é um padrão CESP. Trabalhar com o verbo chamar. Cuidado com o verbo chamar. Cuidado. Por quê? Olha para a telinha. Eu ia falar isso em regência verbal. Mas como caíram 3 questões, deixa eu falar logo agora para eu ficar em paz mental. Vamos lá. Chamar. Ele chamou o rapaz de gentil. Ele chamou o rapaz gentil. Ele chamou ao rapaz de gentil. Ele chamou ao rapaz gentil. Olha para mim. Irmão. Irmã. Se liga no que eu vou te falar. Presta atenção. Presta bastante atenção. O verbo chamar, no sentido de classificar, no sentido de nomear. O verbo chamar no sentido de classificar, no sentido de nomear, no sentido de cognominar, no sentido de apelidar, no sentido de qualificar. Nesse sentido, o verbo chamar tem maneiras diferentes de se relacionar com os seus complementos. Olha para a telinha. O verbo chamar, no sentido de classificar, qualificar, nomear, ele pode ser transitivo direto, ele pode ser transitivo indireto. O que é um verbo transitivo direto? É um verbo que pede um objeto direto, e o verbo transitivo indireto? É um verbo que pede um objeto indireto. O objeto direto, ele não é preposicionado, como você pode ver. E o objeto indireto é preposicionado, como você pode ver. E esse de gentil, ou só gentil, sozinho, pestana? Parceiro, esse de gentil é um predicativo do objeto. Direto, nesse caso. Essa preposição é facultativa. Ela pode ou não aparecer. Pô, Pestana, você está querendo dizer que ele chamou o rapaz de gentil? É a mesma coisa que ele chamou o rapaz gentil?
Bem, se o verbo chamar tiver sentido de qualificar, nomear, classificar, é a mesma coisa, porque a preposição de é facultativa. Ela pode ou não aparecer. Pô, mas fica escrotão, ele chamou o rapaz gentil. É, eu sei que fica, mas vou fazer o quê? Sou eu que faço a gramática? Então, parceiro, entuba. Olha aí, ó. Eu tive que entubar, né? Eu tive que aprender esse troço aqui. Fazer o quê? Ele chamou ao rapaz gentil. De gentil, predicativo do objeto indireto. Está qualificando o objeto indireto. E como a preposição é facultativa, isso aqui também é o predicativo do objeto indireto. Ele chamou ao rapaz gentil. Depois dessa breve aula sobre o verbo chamar, volte à questão. Em que ele chama a metafísica dos costumes. No trecho, Kant inicia a exposição da ética, que ele chama a metafísica dos costumes. Olha aí, ele, Kant, né? Immanuel Kant, aquele filósofo alemão, ele chama. Ele chama o quê? Esse pronome relativo está retomando a exposição da ética. Kant inicia a exposição da ética, que ele chama a metafísica dos costumes. Na verdade, esse que está retomando ética apenas. Está retomando ética. Ele chama a ética, que o que está retomando a ética, né? Ele chama a ética de quê? Mas a preposição está implícita aqui, né? Está implícita aqui. Ele chama de quê? De metafísica dos costumes. Então, metafísica dos costumes está caracterizando o pronome relativo que tem função de objeto direto. Ele chama a ética de metafísica dos costumes, ou ele chama a ética metafísica dos costumes. Aí o cara diz, o trecho itálico exerce na oração função de complemento verbal, isso não é verdade. O predicativo do objeto direto não é um complemento verbal, é um predicativo. Deveria estar precedido da preposição de. Não deveria, não. Essa preposição aqui é facultativa. Essa questão, meu camarada, é difícil. Se eu fosse você, olha para mim. Se eu fosse você, eu voltava agora, ouvia de novo, voltava, ouvia de novo, até pegar. Na boa, 3 questões sobre o verbo chamar. Eu já havia falado para você estudar sobre o verbo chamar. Quer uma dica? Estude o verbo chamar nesse sentido, de qualificar, classificar e nomear. E perceba que aquilo que eu te disse é realmente importante. Essa questão foi difícil porque o cara misturou pronome relativo, função sintática do pronome relativo, junto com o verbo chamar, sem a preposição de. Olha só quantos detalhes para você acertar. O cara que acertou essa questão merece palmas. O cara que acertou essa questão, ele está preparado para qualquer coisa, irmão. Porque essa questão envolvia uma série de conhecimentos adquiridos que só os bons vão lembrar no dia da prova. Os caras que estiverem na ponta dos cascos vão entender isso aqui e vão levar para o dia da prova e não vão errar. E quem não souber? Deixa em branco, né, parceiro? Tu vai dar mole? Agora, é bom que a gente saiba, né? É sempre bom que a gente saiba e se sinta seguro na hora de responder. Cuidado com as afirmações do CESP. Parece que está bonitinho, quando você começa a analisar sintaticamente, você vê, opa, o buraco é mais embaixo. Vamos lá, próxima questão, questão número 14. Questão número 14. Mas como o tempo está se esvaindo, olha para mim, já temos aí 29 minutos, não é isso? Beijo no coração, meu camarada, fui, daqui a pouco eu volto, hein?